Boa noite a todos. Inicialmente gostaria de cumprimentá-los e agradecer a todos os internautas que nos honram e nos prestigiam neste momento nas palestras em modo virtual, pois sabemos a dificuldade que todos temos em relação a essa travessia a que temos que passar dessa pandemia. Inicialmente, gostaria de pedir a todos que elevassem o pensamento a Jesus, se conectando com a espiritualidade maior, para proferirmos então a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais de luz, aqui estamos, Senhor, para mais um dia de convívio, de conversas, ainda que no meio virtual. Mas nós queremos inicialmente te agradecer pela oportunidade que tu nos concedes a cada dia, apesar das dificuldades, apesar de todos os problemas, nós conseguimos, Senhor, nos conectarmos contigo, pois temos a certeza, através da nossa fé inabalável, que com a tua presença em nossos corações, todas as dificuldades e todas as mazelas a que temos que passar serão abrandadas, pois com o teu amor tudo se torna mais fácil. Que tu possas, querido amigo, derramar as tuas bênçãos sobre cada um, para que possamos progredir e ter o entendimento em relação ao tema que tu nos colocastes. Por isso tudo, querido amigo, nós te somos muito agradecidos, pois temos a certeza de que a tua presença em nossas vidas a faz tornar muito mais leve e menos penosa. Muito obrigado e que assim seja. Na noite de hoje, nós fomos convocados a conversar um pouquinho sobre o Brasil. E nesse sentido, inicialmente, como introdução ao nosso tema, eu gostaria de ler aqui um poema do espírito de Alta de Souza, que foi recebido através de psicografia, recebida no Centro Espírita Eurípides Bazanufo, em Curitiba, no dia 11/10/2012, e esta poesia foi oferecida ao palestrante espírita, nosso amigo, palestrante de grande altivez, o Haroldo Dutra Dias. Então vamos lá. Segue, irmão, pelo berço do cruzeiro, desvendando a palavra de esperança. Retira o véu da letra santa e avança, e revela a verdade ao mundo inteiro. A tua alma e pureza da criança, no olhar o jeito simples e fagueiro, e as pérolas de luz do seu celeiro, são frutos do trabalho que não cansa. Todo o bem que fizeres, onde fores, é alívio a mitigar alheias dores. É amor de coração contrito em prece. E por toda a gratidão em teu caminho, ouvirás uma voz bem de mansinho. É Jesus quem sorrindo te agradece. Como já falei,
Esse é um poema de Alta de Souza, recebido no Centro Espírita em Curitiba no ano de 2012. Pois bem, o nosso tema de hoje diz o seguinte: Brasil, símbolo relevante da fraternidade crística, fará jus a receber novos acréscimos do alto. Esse é o tema. Devemos falar, então, do Brasil. Emmanuel, mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, prefaciando a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos diz: se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua honra como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalaram as etapas evolutivas do mundo, o Brasil também terá o seu grande momento no relógio, que marca os dias da evolução da humanidade. Essa passagem consta lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro é um livro de Humberto Campos, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E continua: é relatado neste livro, através de Humberto de Campos, que Ismael recebe do próprio Jesus a incumbência, juntamente, lógico, com uma pleiade de espíritos, de implantar a Terra Nova, estabelecer o bem em nosso planeta, guiar a sociedade na senda do progresso moral, através do estabelecimento em definitivo do Evangelho de Jesus. E aí, tendo o Brasil como ponto central de difusão da mensagem do Cristo. A obra de Humberto de Campos registra que a missão específica de Ismael para com o Brasil, esta assinalada pelo Mestre Jesus, seria a de implantar em nosso país o seu Evangelho e espalhá-lo daqui para o mundo. Ismael, então, assim esteve na liderança espiritual da nossa nação desde o seu descobrimento, zelando pelo povo brasileiro em todos os acontecimentos, até mesmo nos mais conturbados. Afinal, ainda estamos no mundo de provas e também expiações. O Brasil é um dos mais avançados celeiros de almas, almas estas com inclinações para estabelecer-se ao Evangelho de Jesus e tornarem essa pátria um símbolo de relevante fraternidade crística. Para uma compreensão mais ampla dessa formação espiritual do povo brasileiro, devemos lembrar que nos séculos XV e XVI, séculos estes que foram marcados pela influência do capitalismo comercial,
que de certa forma impulsionou as grandes potências europeias, impulsionando inclusive ao mar, a fim de colonizar a nova terra. O Brasil, então, recebe assim imigrantes de várias regiões do mundo. Podemos então perceber que essa imigração se dá ao comando da espiritualidade maior. Dentro desse quadro, Jesus, ao entregar o comando do Brasil a Ismael, cuja missão era reunir os sedentos de justiça, os degredados, os simples de coração, os índios, os humildes e os aflitos, escravos, sob a influência dos missionários, para que o alicerce espiritual fosse edificado sobre a rocha firme, de modo que, com o passar dos anos, não houvesse fragmentação. Vejamos então que a espiritualidade maior, comandada por Ismael, vem preparando o Brasil, né? O Brasil vem sendo preparado já de longa data. E para que pudéssemos ter essa formação mesclada, deveríamos aceitar as várias influências das grandes companhias de comércio, cujas sedes se localizavam na Europa, principalmente na França, na Holanda e também na Inglaterra. Primeiramente vieram os franceses, que, encantados com a beleza da Baía da Guanabara, estabeleceram aí a sua feitoria, onde Villeguemont, com sua mentalidade religiosa e honesta, capta a confiança dos índios por 3 anos, pois em 1558 são expulsos por Mendes Sá. De 1580 a 1640, recebemos então a influência indireta da Espanha, porque, como sabemos, Portugal ficou sob a direção deste país, desestimulando a colonização das terras brasileiras. Em 1624, a pretexto da guerra com a Espanha, os holandeses invadem o Brasil, originando cenas dolorosas, porém não organizadas pelas falanges do mundo invisível. Em 1637, entregava em Pernambuco o general holandês, general Maurício, príncipe de Nassau, cuja estada no Brasil fora preparada pelo plano espiritual com a intenção de desenvolver aqui os germes do amor, do respeito, da tolerância e também da liberdade. Assim, os escravos tornam-se livres à sombra de sua bandeira. Os obtém um novo clarão de justiça no caminho a seguir. Em 1661, os holandeses deixam o Brasil sem lutas cruéis, mas ficou a semente da gratidão e do amor por um dos abnegados servidores do Cristo. No desenrolar da história do Brasil, vemos ainda muitas outras passagens que, coordenadas pela espiritualidade, especialmente por Ismael, podemos verificar que os mestres do mundo invisível estavam sempre a despender especial e notório carinho ao Brasil. A liberdade surgida com a Revolução Francesa é uma demonstração disso. Na França, uma revolução banhada em sangue. No Brasil, a morte de Tiradentes. Do ponto de vista, então, espiritual,
representava o resgate de delitos cruéis do passado quando fora inquisidor da Igreja. Assim, verificamos que os intelectuais brasileiros, quanto os da França, foram precipitados com as reivindicações de liberdade, contrariando então a vontade de Deus, o qual prefere que cada qual vença a si mesmo e seja avesso à guerra e à revolução. Percebemos aí, mais uma vez, a mão protetora de Ismael, pois enquanto na França assistíamos à perda de muitas vidas, no Brasil tivemos apenas um enforcamento. A presença de Ismael, dos abnegados cooperadores do plano espiritual e principalmente da figura de Tiradentes, aí já em espírito, acompanhavam através de viagens e contatos com diversos líderes políticos em várias regiões do país, culminando então com uma independência do Brasil. Percebemos então que o plano espiritual, a fim de corroborar este grau de liberdade adquirido, delegava autoridade aos grandes médiuns, que seriam os portadores da luz do Cristo, com a função de concentrar as energias do povo, dirigindo-as para o alvo sagrado da evolução material e espiritual. Dentre eles citamos a personalidade do nosso querido Bezerra de Menezes, aclamado então na noite de julho de 1895, diretor de todos os trabalhos de Ismael no Brasil. Ao acompanhar então o desenrolar dos fatos históricos, percebemos que a maioria política se desenvolve da mesma forma que o livre-arbítrio no campo individual. Que as decisões que julgávamos individuais ampliam-se, porque aquele que decide recebe as influências dos ministros, da imprensa, da esposa, do esposo e muito mais do plano espiritual. Nos tempos de hoje, o Brasil atinge a sua puberdade e, como nação, é chamado a participar da evolução do mundo. A diversidade, o seu temperamento pacífico, de muito ajustado por Ismael no plano espiritual, fazem com que possamos dizer ser o Brasil o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Todos os problemas aqui existentes, sejam eles políticos, sociais, religiosos, enfim, se resolvem de forma mansa e pacífica, muito embora devamos lutar para que continue dessa forma e que os ânimos exacerbados de alguns não prejudiquem a semente aqui plantada por Ismael. Efetivamente, à medida que o povo brasileiro se espiritualizar, se desvencilhando das mazelas materiais, a amplitude moral promovida pelos processos cíclicos reencarnatórios, o Brasil fará jus a receber então novos acréscimos do alto. No Brasil, temos um povo cuja índole moral se configura num tipo apreciável. É gente humilde, paciente, gente intuitiva e caritativa, cuja alma versátil e a agudeza mental finíssima vibram com todos os matizes religiosos do mundo e sentimento de todas as raças. No abençoado Brasil, católicos vão à missa, os ubandistas vão às suas reuniões, os espíritas e espiritualistas vão aos centros espíritas, assim como os Rosa-Cruzes, os esotéricos, os teosofistas, os evangélicos, os protestantes participam de seus cultos e também religiões.
todos se respeitam e vivem relações pacíficas num clima de elevada compreensão espiritual, pregada pelo nosso querido Ismael, que recebeu a incumbência do Mestre Jesus. O povo brasileiro, por sua fé e por seu destino, sempre sobreviverá a qualquer catástrofe, qualquer dor, qualquer sofrimento e também tragédias do mundo, porque é seu destino proporcionar sementes sadias a fim de o Senhor nutrir a lavoura do terceiro milênio. No deserto árido da vida física, o Brasil significa um oásis abençoado, onde as almas desesperadas poderão mitigar a sede de afeto, de paz e também de alegria. Consolida-se então um povo possuidor de diversos valores éticos e de natureza espiritual benfeitora. Podemos dizer que o povo brasileiro é um povo abençoado pela espiritualidade, pois que aqui reina a paz, reina a liberdade, apesar de todas as dificuldades pelas quais passamos. E para concluir, gostaria de dizer: o Brasil é uma grande nação. Sua miscigenação de raças, sua diversidade de culturas e de credos demonstram ser aqui um lugar muito especial. A espiritualidade vem preparando o Brasil de longa data, na busca da elevação, para que possamos receber os ensinamentos do Mestre Jesus. A doutrina do grande Mestre, especialmente assentada no amor, nos ensina que devemos nos despir das paixões ignóbeis, na busca, então, do bem maior. Nesses momentos turbulentos por que passamos, devemos, sobretudo, entender os ensinamentos do Altíssimo, buscando principalmente a concórdia, exercitando a paciência, a misericórdia e o amor de Jesus. O Brasil e os que aqui habitam precisam entender que o bem comum, assentado na honestidade, na liberdade, no amor ao próximo, são colunas basilares para o desenvolvimento moral e espiritual do ser. Nós, como espíritas, mas sobretudo, como espíritos imperfeitos que somos, devemos manter a sobriedade nos ensinamentos a nós trazidos pela espiritualidade, pois só e somente assim conseguiremos alcançar aquilo que aqui viemos buscar enquanto encarnados, que é o nosso melhoramento. E assim sendo, conseguiremos derramar sobre toda a humanidade o amor de Jesus, aquele amor pregado no Evangelho. Que o momento seja de união e de concórdia, que possamos nos livrar das ditas paixões e procurar, através da fé, dos ensinamentos do Mestre, a nossa melhora e, consequentemente, a melhora do Brasil e do mundo. Que assim seja. Gostaria, finalmente, de agradecer mais uma vez a todos por estarem conectados com a nossa casa espiritual, Comunidade Caridade Sem Fronteiras,
que possamos nos manter unidos, serenos, ligados, ainda que não fisicamente, mas mentalmente e também pelo coração, a todos aqueles que trabalham em prol do desenvolvimento moral e espiritual. Que todos possamos ter a serenidade de passarmos por tais momentos com muita serenidade. Gostaria, por fim, de rogar a todos que possamos, então, elevar o pensamento a Jesus, ao nosso grande Mestre, para proferirmos, então, a nossa oração final. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, nossos mentores, querida Irmã Lúcia, nossa doce e querida Irmã Lúcia, nosso irmão Roger, enfim, toda a espiritualidade que conduz todos os nossos trabalhos, nós queremos agradecer. Agradecer pela oportunidade concedida, mas também agradecer por podermos ter um momento de conexão. Queremos te rogar ainda, querido Mestre Jesus, que tu possas derramar as tuas bênçãos sobre cada um de nós, sobre todos os nossos amigos, nossos familiares, nossos inimigos também, para que todos, Senhor, possam ter a serenidade, a mansidão, assentados no teu amor, para que possamos transpor todos os obstáculos penosos a que nós se apresentam a cada momento. Que tu possas, querido Mestre Jesus, também derramar as tuas bênçãos sobre o nosso Brasil, de forma muito especial, para que o Brasil também possa transpor todas as dificuldades. Que tu possas, querido amigo, desenvolver na mente de cada um dos governantes, de todos os governantes do mundo, a serenidade, a tranquilidade, para decidir da melhor forma e que tenham um entendimento assentados também no teu amor. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter uma semana abençoada e que aqueles que estão enfermos em razão, seja adoentados pela Covid ou pela pandemia ou por qualquer outro mal, possam ter a oportunidade de serem assistidos pelos médicos do mundo físico, mas também pelos médicos do mundo espiritual. Por isso tudo, querido Mestre Jesus, nós te somos muito gratos por toda a oportunidade que tu nos concedes a cada dia. Muito obrigado e que assim seja.